falo que todo acidente é evitável, mas acontece. Também é importante para a empresa se proteger de ações, do funcionário estar tentando recorrer a alguma coisa. Prevenção é a melhor saída. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Gabriel Zacarin da FX Sistemas e hoje nós temos aqui conosco alguns convidados muito especiais para a gente estar batendo um papo sobre o SST. Tudo bom, Catela? Tudo bem? Hoje nós temos aqui então o Érico Zini, que é engenheiro civil e de segurança do trabalho, mestre em engenharia elétrica, pós-graduado em engenharia contra incêndio, licenciado em matemática e CEO da Zini Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Tudo bem, Zini? Tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade. Nós temos aqui também o Dr. Fernando Borges, que é médico do trabalho. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Prazer voltar aqui, a gente bater um papo para Prazer é conversar. nosso. Dando início aí ao nosso bate-papo sobre o SST, né? Zini, quais seriam as principais responsabilidades de um engenheiro de segurança do trabalho? Bom, em relação à responsabilidade do engenheiro, são várias, tá? Principalmente de segurança do trabalho, mas de certa forma seria atender aí as normas regulamentadoras. Tem que pensar na questão trabalhista, também tem a questão previdenciária, tem a questão tributária, mas de certa forma seria aí implementar projetos de engenharia e atitudes dentro da empresa para neutralizar ou minimizar o risco da saúde do trabalhador. E, doutor, qual que é a principal função do médico do trabalho? A principal função do médico do trabalho é evitar o adoecimento dos funcionários. Quanto a isso, a gente também tem várias funções, os programas que a gente faz de audição, de controle de saúde ocupacional e a interface com as outras áreas, com a engenharia, com o RH, para a gente ter outras discussões sobre parte previdenciária, parte securitária também, e para no geral. Mas a principal mesmo é evitar o adoecimento dos funcionários. Seria prevenção. E Exatamente. chega também, só a parte física que cuida, o médico do trabalho, ou também a área psicológica, assim? A gente tem a saúde, a gente não fica só, é só a parte física, só a gente engloba tudo. Muito pela dificuldade de fazer um diagnóstico, acompanhamento, um Caminhamento. encaminhamento para o psiquiatra, alguma coisa assim que a gente precise de uma avaliação mais especificada. Ah, legal. Até em relação a isso, né, a gente até entra na questão ergonômica, que o pessoal pensa que só posição, mas não esquece a questão psicossocial, né? É, o ergonômico entra também para a gente avaliar, ver posturas, o carregamento de peso, dentre outras questões que apesar de ser muito importante, é pouco visto no geral a parte ergonômica. Tem a questão psicossocial também, do pessoal que tem, de repente, um acesso à altura, né? Isso também tem que ser avaliado, né? Sim, Essa parte ergonômica é legal mencionar, né? Porque às vezes ali, não só às vezes dentro de uma indústria ou de uma outra empresa, o pessoal às vezes acaba dando bastante ênfase para os riscos físicos ali, né? Não que não sejam importantes, né? Com certeza, mas a ergonomia também é um fator sim. muito importante que às vezes acaba sendo deixado de lado, né? Eu costumo falar que a ergonomia até em casa a gente tem que policiar. Todo mundo já pegou um galão de 20 litros para trocar. E o que aí geralmente acontece, a pessoa faz uma flexão, dobra a coluna para pegar. O correto para pegar um peso 20 quilos assim, seria dobrar o joelho mantendo a coluna reta. Isso é uma ergonomia também. Então são várias questões que no final do dia o funcionário faz vários tipos de atividade, vários movimentos diferentes que podem piorar ou não alguma doença, uma doença da coluna, por exemplo, osteomuscular em geral. Então, tudo isso entra na ergonomia também. É importante. É legal mencionar, né? E como é que era antes do e-social, né? Como é que era o trabalho de vocês? Mudou muito? Porque, assim, me deu a impressão
que após a entrada do SST no E-Social, as empresas começaram a se movimentar mais para ter esse trabalho. Mudou para vocês? Não, mudou sim, porque acabou aumentando a demanda, mas em questão de legislação não houve grandes mudanças, tá? Porque o E-Social aí vem desde 2014. O que fez aumentar muito a demanda foi a questão do aumento da fiscalização. Eu, eu costumo falar é que a legislação não mudou. Tudo que tinha que fazer, tem que fazer no E-Social, já tinha que ser feito antes, mas não tinha uma fiscalização ativa. Tinha que esperar o fiscal do Ministério do Trabalho vir para fiscalizar a empresa. Hoje, a empresa já manda tudo o que está fazendo para o Ministério do Trabalho, que é uma fiscalização mais ativa que eles estão tendo. A grande mudança para a gente foi o envio dessas atividades. Antes esperava o fiscal vir e agora a gente que encaminha para o fiscal. Antigamente o pessoal contava com a sorte, né? Agora é uma Exatamente. realidade, né? Com a implementação aí dos grandes computadores, por exemplo, a Receita Federal, lá o T-Rex, né? Sim. É um supercomputador que tem capacidade de processamento de contribuintes aí do tamanho de Brasil, Alemanha e outros países, tudo junto de forma rápida, né? Uhum. Então ficou muito difícil fugir disso. Então essas informações elas são enviadas de forma eletrônica e automaticamente elas são fiscalizadas com uma grande facilidade, né? Eu via muito antes, o pessoal só se preocupava, falando em exames, né? Só fazia o admissional e o demissional. Sim. Realmente tinha um exame ali no meio Quando ali. faziam, viu? E já estava previsto o admissional, periódico, demissional, retorno ao O trabalho. trabalho e a Uhum. mudança de função. Uma coisa O... que. Pode falar? Pois não. Não, pode falar. Uma coisa que eu percebi, né, depois que aumentou essa quantidade de exames, alguns empresários perguntaram: posso mandar meu funcionário no posto de saúde para estar realizando esse exame? O posto de saúde, ele não é o local mais adequado, principalmente porque o CREMES, quer dizer, o Conselho Federal de Medicina, ele tem algumas normas para os funcionários, para os médicos e assistentes de saúde que auxiliam o trabalhador. Uma delas é conhecer o ambiente de trabalho e todos os programas, o PCMSO, PGR, os riscos que estão envolvidos, que o médico no posto de saúde não vai ter o conhecimento adequado. Ele pode até, se for o caso, solicitar para a empresa a documentação para se familiarizar. Mas aí entra na questão também de usar, por exemplo, uma empresa privada, usar o poder público para fazer um direito que seria privado, ele que teria que arcar com o custo. Então tem esses dois lados que dificultam utilizar o SUS para realizar. E nesse caso, qualquer médico poderia estar realizando esse tipo de exame, né? Tanto admissional, demissional, periódico, ou teria que ser especificamente um médico do trabalho para essa parte? Idealmente, seria um médico familiarizado com as doenças do trabalho, não especificamente daquela empresa, mas que tenha familiaridade com todas as doenças do trabalho, que tenha alguma experiência com isso, mas o médico pode ser qualquer um, pode realizar. Agora, para realizar a coordenação do programa de controle médico de saúde ocupacional, essa parte mais específica, já está sendo solicitado que tenha especialidade de medicina do trabalho. Perfeito. Exatamente. Assim, o melhores dos mundos, né? É que a empresa tem um programa de gerenciamento de risco, tá? Que nada mais é você ter um profissional que levanta esses riscos, cria um inventário de risco, e monta um plano de ação. O médico, baseado nesses riscos, cria um programa, que o doutor falou agora, que é o programa de controle médico, e baseado nisso, esse funcionário ele passa por uma consulta, por um atendimento, onde o médico ele consegue identificar aí algum possível dano à saúde, né? Inclusive no atestado de saúde ocupacional, né, por norma, ele tem que ser composto ali, tem que ter o nome, tem que estar especificado quais exames são necessários, quais os riscos ambientais que esse colaborador está exposto,
inclusive também quando tem o próprio médico coordenador do programa, que tem que ser realmente médico do trabalho, né? Então o E SST é indispensável para garantir a segurança do trabalhador, né? sim, Tanto para a parte de prevenção, ou então, se já foi identificado alguma coisa, para estar tratando ali, né? sim. Exatamente, né? Até entrando nessa questão do social aí, o que acontece muito é que muita gente ela tá achando que a questão do e-social é apenas trabalhista, né? E acaba esquecendo da questão previdenciária. É por isso que a gente tem duas legislações aí que trabalham de forma paralela. Tem a questão das normas regulamentadoras, a questão do envio dos eventos trabalhistas, mas a gente tem um evento muito importante que é o previdenciário, que é o S2240, que está previsto lá no laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Então, é uma coisa que está bem amarrada, né? A gente tem que saber diferenciar muito bem isso. Muita gente fala assim, eu tenho direito a uma insalubridade, então eu vou aposentar mais cedo. Não necessariamente, né? São legislações diferentes. Uma tem alguns riscos que estão lá na legislação trabalhista, que dão direito, de repente, a uma insalubridade se tiver exposição, e não estão na legislação previdenciária. Então, são coisas distintas. Essa semana mesmo eu encontrei um advogado, ele me falou, tem um funcionário que ele sobe em altura, então ele tem que aposentar mais cedo. Eu falei, não, a altura não dá esse direito. Não estou falando que não mereça, estou falando assim. E É. na legislação isso não está previsto, então tem que saber separar essas legislações aí dentro dessa situação, né? E na parte, por exemplo, vocês comentaram, né, que teria todo uma análise de ambiente para determinar os riscos, né? Mas assim, vocês conseguiriam indicar para a gente assim, umas boas práticas que ajudariam a estar prevenindo, por exemplo, é, alguma lesão, para estar melhorando a saúde assim do trabalhador, né, na parte do trabalho. Ó, a primeira questão é a higiene no local de trabalho. Evitar fio solto, desencapado, a gente ter esse pensamento, o que pode causar um acidente. E a gente já ir minimizando tudo. Identificação correta do local de descarte, de lixo, tudo isso já vai prevenindo. Orientação das formas da movimentação no setor, forma de pegar o peso, forma de guardar, inclusive, as ferramentas, os utensílios. Tudo isso entra na parte de ergonomia, que é uma parte que já vai prevenir bastante acidente. É complicado dar uma orientação muito geral, porque mesmo que uma empresa tenha duas filiais, um risco de uma pode ser diferente da outra. Mesmo que seja realizando Uhum. tudo igual, só de estar em um ambiente, em uma cidade, outra em outra, isso já pode mudar alguns riscos, algumas coisas assim. Por isso que é complicado a gente falar medidas muito gerais para todos os lugares. Mas isso que eu acabei de falar, assim, seria. Nada, a gente não pode ter essa conclusão sem estudar o ambiente. Então, por isso que às vezes a resposta vai ser muitas vezes depende. Falou, pô, depende, não, É. depende. Porque depende da situação da empresa, né? Então, como o doutor falou, a questão da higiene também. A gente tem a área da engenharia, que é a engenharia ocupacional. Que nesse caso a gente, além de não é chegar lá e já falar, ó, tá acontecendo isso, né? A gente tem que, às vezes, antecipar riscos, né? Às vezes, até no projeto de concepção da empresa, a gente já verifica, ó, por que você vai fazer dessa forma? A gente não pode ter uma atitude diferente, antecipando um risco lá no futuro, né? Depois da antecipação, você tem que reconhecer os riscos, né? Depois você pode até quantificar esse risco se for necessário, mas depois o mais importante é você ter o controle desses riscos, né? Para evitar aí o tipo de situação que pode afetar a saúde do trabalhador. Então vai depender muito do tipo de risco, né? E faz sentido essa resposta, porque se você pegar uma usina, por exemplo, né, de cana, açúcar, você tem lá sinalizado onde os veículos podem passar e os funcionários têm que usar aquelas blusas refletoras, Sim, que não faz nenhum sentido para a gente aqui dentro de um escritório, por exemplo, e aí já vai ser outras coisas que precisa ser analisado e avaliado, né? exatamente. As medidas Do, protetivas estão atreladas ao risco de exposição, né?
E quando acontece algum acidente, isso é analisado? Tipo assim, por que que aconteceu isso? O que que a gente pode melhorar? É feito Sim, esse trabalho também? Assim, sim. É? É um trabalho que é conjunto, a parte da medicina vai avaliar principalmente se teve alguma lesão, se teve alguma incapacidade do funcionário, para avaliar o que aconteceu e ver, quantificar se ele tem alguma capacidade para manter o trabalho. Se precisa até de um encaminhamento para o previdenciário, para uma incapacidade laboral temporária, ou, em alguns casos, mais definitiva, mas tudo depende do caso. E a parte da engenharia vai avaliar o que aconteceu, por que aconteceu esse acidente. A gente fala que todo acidente é evitável, mas acontece. Infelizmente, não dá para a gente falar que a gente nunca mais vai ter um acidente de trabalho. A gente tem que ver o que aconteceu. Inclusive, até o psicossocial entra nisso. Às vezes o trabalhador teve uma noite mal dormida, brigou com a esposa, o filho está doente, alguma coisa assim. E aí ele leva para o trabalho tudo isso e pode gerar uma desatenção e pode ser por conta disso que tenha tido o incidente que gerou o trabalho, o acidente de trabalho. Não quer dizer que pode ser especificamente por alguma falha de um maquinário ou alguma coisa, né? Então, Po- isso aí influencia pode muito, às acontecer. vezes, na Pode cabeça ser. do trabalhador, né? Tem a parte que pode ser por conta da pessoa, que aí entra tudo isso que eu falei, às vezes uma noite mal dormida, uma preocupação, ou pode ser uma falha do equipamento também, que pode ter gerado incidente. Por isso tem que ser estudado, né? Exatamente. A questão dos acidentes aí, a gente basicamente tem que analisar se esse acidente aconteceu por uma fatalidade ou se foi realmente negligência, né? E às vezes, como a gente diz, a gente pega uma empresa onde tem de repente um determinado equipamento. Será que esse equipamento ele está sendo feita a manutenção correta desse equipamento? Será que esse equipamento tem de repente um equipamento de proteção coletiva e de repente um sensor que evita que o Uhum. funcionário coloque a mão ali que se corte, né? Será que o funcionário está treinado para manusear esse equipamento? Será que o funcionário está com os exames em ordem? Então é tudo vários fatores, né? Uhum. E geralmente quando acontece o acidente é porque geralmente às vezes teve alguma falha nesse processo, né? Também tem que avaliar, por exemplo, às vezes tem um processo para fazer a atividade que gerou o incidente. Será que não tentaram fazer de uma forma mais rápida, em vez de ter que ir no almoxarifado, pegar um equipamento, eles utilizaram um equipamento que não seja o adequado para a situação? Tem várias situações para avaliar. Falando em um futuro processo aí que o trabalhador pode ingressar contra a empresa. Você ter essa informação, por exemplo, que você tinha um processo ali e que o funcionário não seguiu, isso pode minimizar o problema da empresa ou não? Com certeza sim, né? Hoje até o próprio INSS, hoje não, né? Isso há bastante tempo, existe o que a gente chama de ação regressiva, tá? Porque o INSS é um seguro, então suponha que um funcionário sofra um acidente e tenha que se afastar. Quem vai bancar esse pagamento vai ser o próprio INSS. No entanto, o INSS ele pode, de repente, avaliar se realmente isso foi um acidente ou foi por negligência da empresa. Existe uma ação regressiva que o INSS pode falar, ó, realmente esse funcionário sofreu um acidente porque ele não estava treinado, porque ele não estava com as obrigações trabalhistas em dia. Então o INSS obviamente pode cobrar da empresa todo o ressarcimento desse pagamento do funcionário, porque, no caso, o acidente aconteceu por negligência. Então você está com as normas trabalhistas em dia, com todos esses critérios, sim, você evita sérios problemas que a empresa pode ter. Em relação ao ingresso de ação trabalhista do funcionário, se a gente pensar lá na questão de insalubridade ou até a própria periculosidade, o que acontece? Se a empresa realmente ela fornece a proteção adequada para o funcionário, ela fornece o treinamento, ela elabora aí uma ordem de serviço, dando ciência,
ao trabalhador sobre todos os riscos de exposição, de todas as suas obrigações. Então, numa eventual perícia, se você consegue comprovar que tudo isso foi fornecido, né, uma ficha de EPI registrando a entrega dos equipamentos de proteção, você consegue, sim, evitar aí alguns pagamentos de indenizações que as empresas têm que fazer isso para o funcionário. Tá? Isso é bacana, né? Porque às vezes a gente escuta sobre o SST, só pensa na parte do trabalhador, mas também é importante para a empresa se proteger, né, Sim, de ações, do funcionário tá tentando recorrer a alguma coisa, né? exatamente. Exatamente. Essa parte é bem importante para ter toda essa documentação para caso aconteça, a gente não consegue prever, às vezes pode até ter alguém mal intencionado e fazer um acidente de propósito para receber alguma indenização. Então, com toda essa documentação, a gente consegue embasar melhor a defesa, tudo para evitar um passivo trabalhista. E você, empresário, tem mandado seu funcionário fazer os exames periódicos? Aí eu te pergunto, doutor, com qual a frequência mínima, né? Falando, eu sei que é difícil falar de modo geral, que você tem que mandar o seu funcionário para fazer um exame médico. Em geral, a gente recomenda cada ano, pelo menos anual. Algumas funções, dependendo do risco, elas podem ser mais frequentes. Por exemplo, eu costumo citar bastante os frentistas, quem tem contato com benzeno, a gente pede para fazer, não só pede, como é legislação, fazer pelo menos alguns exames de sangue semestralmente para verificar que o benzeno não está tendo nenhuma alteração, principalmente leucemia, nada assim que vai acarretar algum agravo. Então, no geral, é anual. E aí, a partir das situações específicas, a gente avalia se ser menos tempo ou se a gente consegue fazer em mais tempo. Hum. E na Zine Engenharia lá e Segurança do Trabalho, a empresa pode ir lá, fecha um pacote com vocês e vocês controlam tudo isso daí. Inclusive avisa o empresário quando tem que fazer exame. Exatamente. A gente faz todo programas, os laudos pertinentes, os envios. E também a gente oferece a questão dos médicos para fazer o atendimento, fazer esse atestado de saúde ocupacional. Além do atestado de saúde ocupacional, a gente tem os exames complementares também, né, previstos, né, dependendo do risco. A gente também oferece todo esse tipo de suporte. Então até o envio do E-Social já faz por lá, não precisa É, o escritório estar enviando. não precisa, na verdade, a gente faz todo esse processo, tanto do exame, tanto das condições ambientais de trabalho, tanto no caso de ocorrência de acidente de trabalho, que também é um envio obrigatório, e também até do toxicológico agora, que a partir de 1º de agosto também tem que ser enviado. Entra em vigor, né? Érico, deixa eu te perguntar. Você chega numa empresa, te contratou vocês dois. O que que vocês chegam? Primeira coisa que vocês avaliam, assim, por onde vocês começam esse trabalho do SSST? Bom, a partir do momento que a empresa nos contrata, né, nós marcamos a visita técnica e lá a gente avalia de forma qualitativa, primeiramente, todo o ambiente de trabalho. Então a gente olha os setores, olha, por exemplo, a estrutura do próprio prédio, olha a questão de, como a gente já falou agora, de ergonomia, como que é essas cadeiras, como o funcionário fica posicionado. E, ou seja, a gente analisa todos os riscos que pode ter dentro da empresa, tanto os riscos físico, como químico, como biológico, como ergonômico, como de acidentes. Então a gente faz primeiro essa avaliação qualitativa. Tá? Posterior a isso, né, se for necessário quantificar algum risco, né, porque isso depende muito da legislação. Tem riscos que são apenas qualitativos e tem riscos que são quantitativos. Aí Uhum. sim a gente vai fazer a medição se a gente identificar que aquele risco ali ele ultrapassa pelo menos o nível de ação ou até o limite de tolerância previsto na legislação. Isso daí não é achismo, né? Eu vi que você trouxe os equipamentos. Poderia mostrar pra gente, explicar também como funcionam alguns deles? Sim, claro. Esse aqui eu trouxe uma gama de alguns equipamentos dentro da higiene ocupacional. Tá? Dentro da legislação, como eu disse, existem alguns riscos que devem ser quantificados
até para você ratificar o direito de uma insalubridade, por exemplo, você tem que ter essa quantificação. Não tem como você falar, eu acho que É, Não vai aquele ter, né? ruído ultrapassa. Não, você tem que ter um documento, um laudo, quantificando esse agente. Então, uhum. dentro da higiene ocupacional, a gente tem vários equipamentos. Por exemplo, o mais comum aqui faz a quantificação do ruído, tá? Ele fica portado ao trabalhador, Como que chama isso daí? dosímetro de ruído. Né? Isso aqui a gente consegue ver a dose de ruído diária do colaborador. Então a gente coloca esse equipamento no colaborador, aí vai depender muito do tipo de exposição, mas de forma geral a gente tem que pegar o ruído da jornada completa, né? Se for 8 horas, Uhum. e aí a gente consegue quantificar isso. A gente usa esse equipamento aqui. Juntamente, geralmente, com isso aqui que a gente faz a calibração inicial e final antes de estar usando esse equipamento. Esse é um dos riscos que a gente quantifica. Outro risco bem comum é a vibração, né, que é um agente também que está previsto que pode dar direito à insalubridade, inclusive aposentadoria especial. É esse equipamento aqui, que é o acelerômetro. Isso aqui é um disco que a gente usa, que é para fazer a vibração de corpo inteiro, né? O colaborador, por exemplo, dirige um caminhão, ele senta em cima desse equipamento aqui, a gente consegue quantificar aí a vibração. Eu ia perguntar em qual ambiente que tem a vibração. Então, o motorista. Motorista, isso aqui no caso é vibração de corpo inteiro, mas existe vibração Localizado. de localizada, né? Mão e braço. A pessoa usa uma lixadeira, usa uma parafusadeira, né? Outro equipamento a gente também consegue quantificar. Então, na verdade, isso aqui mede a vibração, que chama acelerômetro. E é um outro equipamento para medir calor, geralmente de fontes artificiais hoje, né? Desde 9 de dezembro de 2019, a questão da radiação solar, o funcionário não tem mais o direito de insalubridade. Então, geralmente por fontes artificiais, a gente coloca esse termômetro, tá? Que é um termômetro composto por 3, né? É o de globo, o de bulbo seco e o de bulbo úmido. Tá? Então a gente consegue quantificar o calor do ambiente usando esse equipamento aqui. A gente tem esse equipamento aqui que é uma bomba de amostragem. Isso aqui é para avaliação de agentes químicos. Isso aqui é como se fosse um pulmão. Ele faz a sucção do ar, né? A gente coloca isso portado ao trabalhador. Ele tem toda a questão do suporte de um amostrador. Supõe um soldador lá, vai fazer a solda, a gente coloca esse equipamento lá. Ele consegue captar esse ar e fica fixo aí num amostrador. Essa amostra do ar fica fixado lá num cassete, por exemplo. E a gente manda isso para o laboratório para quantificar. Aí a gente consegue determinar se está abaixo ou acima do limite de tolerância. Então seria basicamente esses equipamentos. Né, são coisas diferentes, né? Às vezes a gente espera uma coisa que é do ambiente só, né? Mas é no trabalhador ali que fica acoplado os equipamentos, né? É interessante É. É porque essa o parte. trabalhador por exemplo, o ruído, a gente coloca geralmente no ombro, porque a É altura do perto do. ouvido não adianta colocar Entendi. no tórax ou na cintura, porque a região que atinge o ruído é a mais perto possível da onde vai ter É. alguma Não lesão. daria para fazer a medição corretamente, né? Exatamente. Bacana. É, então, eu vou contratar um funcionário para uma determinada função, né? Tem, além toda essa parte ali dessas medições para verificar ali quais tipos de risco o funcionário ele estaria exposto, enviando o funcionário ao médico para fazer os exames, né? O médico do trabalho. O médico que vai determinar quais são os exames necessários para cada função. A gente faz isso, só que não é avaliando o funcionário. A gente A avalia função que ele a vai. função. A parte da engenharia faz avaliação quantitativa, qualitativa, se precisar. E aí, com isso, eles vão fazer o programa, de gerenciamento de riscos e vão ter os riscos ambientais, físico, químico, ergonômico, faltando Biológico biológico e de e acidente. acidentes. E aí, com isso, a gente vai ter para cada função os riscos. Aí a parte da medicina, a gente vai avaliar cada risco que tem
E para cada risco, a gente vai ir falar qual exame para a gente fazer o controle. Quer dizer que a gente está. A gente sabe como é que age a substância química, ou o vírus, ou o risco que esteja identificado. E aí a gente vai ter as medidas para verificar se está tendo algum adoecimento do funcionário. Então, a gente precisa disso para a gente gerar quais os exames que qualquer funcionário vai ter para aquela função. Esse exame aí, ele está baseado na exposição do trabalhador e também qual é essa exposição? Ela é ocasional? Ela é habitual? Ela é permanente, né? Tudo isso caracteriza o pedido do exame, Sim, né? sim. Quando a gente fala, por exemplo, de ruído, né? O ruído, basicamente, a gente não fala o ruído ocasional, como a gente pega a dose do dia, mas de certa forma, né, doutor? Se Sim. ultrapassa 80 decibéis, já tem que ser feito o monitoramento através de uma audiometria, por exemplo, né? Isso considerando a jornada de um dia inteiro, né? Isso, tá? Quando a gente fala em ruído, por exemplo, a gente tem tanto a legislação trabalhista, que está baseada lá na NR15, e também tem a NHO, né? Que são as da Fundacentro, e aí tem metodologias diferentes, né? Isso é uma briga aí que existe, né? Mas às vezes o ruído, por exemplo, ele, ele dá menos que 80 decibéis na NR15, no entanto, para a NH01 ele ultrapassa esse limite, né? Por conta da metodologia. Então, assim, isso aí quem vai definir se vai pedir ou não realmente é o médico, mas a gente, como na parte da engenharia, a gente tem que levantar todos esses riscos, colocar isso no programa de gerenciamento. E aí, no programa médico, baseado nesses riscos, o médico vai pedir algum exame complementar ou não. Quando o empresário vai contratar e aí manda o funcionário para fazer o admissional, a função que ele vai exercer, ele é levado em consideração ali durante o exame? Sim, porque justamente eu não posso fazer eh, uma avaliação, o ASO, para um funcionário sem saber qual a função que ele vai fazer. Não posso fazer um ASO para uma função e o funcionário trabalhar em outra, porque é justamente por causa desses riscos. Às vezes, mudando a função, pode mudar algum risco e ele precisar fazer algum outro exame e alguma outra avaliação. Já aconteceu de alguma avaliação sua da pessoa ficar inapta para o trabalho? Hoje em dia, o inapto é mais difícil, até por questões legais, de questão de preconceito, que ultimamente tem sido levado muito em consideração, a não ser em alguns casos muito específicos, a gente dá o inapto mesmo. Uhum. Mas a gente pode dar, e quando dá o inapto, a gente tem que encaminhar para o INSS para avaliação deles, até para tomar as medidas. O que geralmente o que eu costumo fazer, eu sugiro que depois da avaliação, ou falar, ó, esse funcionário tem restrição para essas atividades. Tem alguma função que vocês tenham, que a gente possa Alocar, né? alocar ele, até pensando para o funcionário também não ficar desamparado, Uhum. não só na admissão, como também no periódico, nas outras exames também a gente também avalia dessa forma. Eu sei que é difícil, que às vezes é enxuto, não tem muitas adaptações, não dá para alocar em outros setores, mas a gente tenta para evitar ao Uhum. máximo dar um inapto e gerar todo esse. É isso eh, que eu ia falar. Por exemplo, o empresário, ele pode tomar a decisão, mesmo chegou inapto na mesa dele lá, falar, ah, não, eu confio nesse cara, eu sei que ele vai conseguir exercer essa função, eu vou assumir esse risco. Tem essa opção? Pode sim, pode acontecer. O que acontece é que se acontecer algum incidente, que esteja relacionado à doença que gerou a incapacidade, ele vai estar assumindo todo Todo o risco ali, né? esse risco de um processo trabalhista, de alguma coisa que ele assumiu, teve um parecer do médico, com base em toda a avaliação que deu a inaptidão.
E aí ele foi contrário a essa avaliação que ele solicitou para a empresa, tudo. Então ele assumiu o risco de ter um trabalhador que seja inapto. Você aplicaria também a, por exemplo, admitir o funcionário para uma determinada função, depois de 2 anos ali exercendo essa função, foi fazer um exame periódico, por exemplo, e foi reprovado. Então, entraria nessa mesma jogada, né? O empresário ele poderia estar alocando o funcionário ou ele assumiria o risco de manter ele ali. No periódico é mais complicado um pouco, porque geralmente se dá o inapto no periódico, a gente já faz o encaminhamento Por para o INSS. INSS. Lógico, depende muito da doença, da incapacidade. Por exemplo, uma pressão alta em um motorista de ônibus, por exemplo, é um dos riscos que está associado. Vai ser muito difícil o INSS manter o funcionário afastado mais que os 15 dias legais, que é de direito da empresa pagar mais do que esses 15 dias por conta de uma pressão alta. Então, assim, tem essa questão. Tem que ver o que a gente consegue adaptar para a gente conseguir. Mas nos casos do periódico, a gente já encaminha para o INSS, em caso de inaptidão. Maravilha. A parte da segurança, né? Que já acredito que entraria mais para a parte do engenheiro, segurança do trabalho, para os técnicos ali. Quais são os treinamentos que geralmente eles são oferecidos? Eu sei que acho que vai depender de cada função, né? Mas assim, o mais comum que às vezes a empresa vai oferecer para o funcionário poder estar exercendo ali a função que é determinada para ele. Hoje a gente tem 38 normas regulamentadoras, então, a gente tem vários treinamentos relacionados a essas normas, mas de forma geral os mais comuns é o de NR6, que é o uso dos EPIs, treinamento do uso dos EPIs. A gente tem o de NR10, que é serviço com eletricidade, NR11, quando tem movimentação de carga, NR12, quando a gente tem uso de máquinas. Voltando, tem a NR5, que é a questão da CIPA. A gente tem a NR17, que é justamente a que a gente já comentou da ergonomia. Tem a NR18, que é relacionada à construção civil. Tem a NR20, que é da questão dos inflamáveis, né? NR23, que está associado lá à questão dos incêndios, né? De brigada. Tem NR31, que é uma norma específica do trabalhador rural. Até inclusive tem um PGR próprio para ele, né? PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco do Trabalhador Rural. Tem NR32, que está associado à saúde, NR33, espaço confinado, né? NR35, que é trabalho em altura, né? Então, várias. Mas o mais comum, assim, de forma geral, que o pessoal aplica, é mais o de NR6, que acaba sendo um treinamento praticamente obrigatório, né? E quando tem uso de máquina, movimentação de carga, trabalho com eletricidade, trabalho com altura, o trabalhador rural, quando mexe com agrotóxico, eles fazem as específicas também. Bom, depois dessa resposta, para mim já ficou claro que é uma área que se o cara quiser trabalhar nessa área, tem que estudar, hein? Tem que estudar De bastante. SST, tem que entender, porque não dá para se aventurar nisso, né? É um Não. negócio bem. E além disso, a legislação é muito dinâmica, né? Então muda, tem mudanças, né? Se a gente não tiver antenado, Tem que se atualizando, né? tem que sempre se atualizar. E quando o funcionário, por exemplo, ele faz o treinamento, né? Ele recebe uma certificação desse treinamento, desse curso, por assim dizer, que ele exerceu, que ele fez aí para estar exercendo a função. Se um funcionário está vindo de outra empresa, ele já tem ali, por exemplo, um certificado vigente ainda, ele pode estar utilizando esse mesmo certificado ou é sempre recomendado nesses casos que a empresa ali atual disponibilize novamente para ele? Na verdade, realmente o treinamento tem uma validade, né? Mas assim, eu recomendo realmente, se a empresa vai estar contratando, refaça o treinamento, né? Refaça o treinamento. É importante que seja refeito. Eu particularmente sempre oriento dessa forma. E eu ia perguntar dos principais EPIs, né? Costuma ver capacete, luva. Na questão de açougue, a gente vê aquela luva metálica para evitar cortes, né? Óculos Aço, também, né? óculos. Quais são os principais? Outra coisa também, né? Caixa de supermercado, às vezes você vê usando aquela tala, né? É normal pedir aquilo ali? Como é que funciona isso? Seria um EPI, por exemplo?
Quando a gente fala em EPI, é um equipamento de proteção individual. Geralmente ele está associado, geralmente não. O EPI ele tem um certificado de aprovação, tá? Que é um número lá fornecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e comprova a eficácia desse equipamento. Então, esse EPI ele é fornecido conforme, como a gente disse, conforme o risco. Ô, Zine, você falou um negócio importante aí. Então eu não posso ir lá no Mercado Livre e comprar uma luva e falar que aquilo é um EPI. É, vamos dizer assim, falando do Mercado Livre, o Mercado Livre também vende EPI, e se ele Uhum. tiver certificado de aprovação, e ele for um certificado de aprovação, aquele número lá for válido, tá? Porque ele Ah, também vence. A gente entendi. tem que analisar Tem que isso, ter né? essa informação Tem que ter aí. essa informação, porque assim, ninguém pode comercializar um equipamento de proteção sem o EPA ou sem o CA válido. Então, se ele tiver um CA válido, ótimo. Significa que ele foi testado, que ele realmente fica ratificado aí que ele tem funcionalidade e protege É o trabalhador, é né? importante guardar a nota fiscal dessa compra, tudo certinho. Não, é importante, tá? Mas assim, conforme a norma regulamentadora número 1, para você comprovar realmente a entrega, pelo menos, você não adianta você mostrar a nota fiscal, Hum. você tem que ter a ficha de EPI. Ou seja, você tem que registrar esse EPI, cada trabalhador tem que ter sua ficha, a gente Aham. tem que registrar esse EPI, o certificado de aprovação, a data de entrega e ter a assinatura do funcionário. Mas não é só a entrega do EPI, está associada à questão de treinamento, de conservação Uhum. desse equipamento, higienização, a troca periódica. Só isso você consegue comprovar aí que você está fornecendo o EPI de forma correta e realmente ele está sendo funcional aí para proteger a saúde do trabalhador. Sim, Essa entendi. parte de CA, do CA, por exemplo, aí de cada equipamento, a empresa que disponibiliza aí o serviço de segurança do trabalho, ela fica responsável por estar fazendo esse monitoramento, assim, por exemplo, e avisar a empresa ali que ó, precisa trocar, ou não, aí já fica a cargo da empresa mesmo, É que tá assim, verificando isso. aí você teria que ter uma assessoria muito mais próxima, né? Então, geralmente, para o empregador fica um custo mais caro. Então, geralmente, a gente fornece a consultoria, a gente, quando identifica os riscos, a gente vai ver os equipamentos de proteção específicos, a gente faz um relatório de EPI, entrega isso para o empregador, e aí ele tenta fazer a gestão dentro da empresa. Por quê? Porque o EPI, ele tem um certo tempo de uso, mas também ele às vezes, por má conservação, ele tem que ser trocado de forma periódica. Então, quem tem que estar acompanhando isso tem que ser o empregador ou alguém responsável dentro da empresa, ou ele tem um técnico de segurança ou alguém na área de segurança para estar fazendo esse monitoramento, né? Uhum. E um EPI, ele passa a ser obrigatório para todo mundo daquela função? Ou depende o funcionário, ele pode falar, ah, não, esse daqui não precisa. É, assim, quando a gente fala em função, né? Muita gente confunde, fala assim, mas a função precisa do EPI. Na verdade, o que precisa da proteção não é nem a função, é a exposição do trabalhador. Você vai ter um trabalhador que pode ser um atendente ali Uhum. num caixa. No entanto, ele trabalha do lado de uma máquina que tem um ruído muito É, alto e necessariamente talvez ele teria que estar usando EPI, né? Ou ter alguma medida de engenharia para eliminar esse risco. Então, o risco ele não está associado à função, está associado à exposição, exposição. tá? Isso é uma Legal. coisa bastante importante. Então, assim, o uso obrigatório, se está exposto, sim, né? Obviamente, a gente tem exposições que são mais ocasionais, que às vezes a pessoa usa o equipamento de proteção de forma pontual, tá? Até porque, por exemplo, se você pegar, às vezes, um trabalhador que trabalha, um motorista, por exemplo, de uma empilhadeira, ele está ali no silêncio, você coloca um EPI, um protetor auricular, por exemplo, e ali o ruído já é baixo, você vai atenuar mais isso. Isso pode comprometer até a segurança. Então, o EPI também pode comprometer a segurança. Por quê? Você diminuiu muito o ruído, de repente esse colaborador não vai ter percepção de som, tal. Então tem que tomar muito cuidado também. Não é só fornecer EPI, ou usa, não. Tem que usar no momento certo, de forma é, Consciente, O né? excesso pode consciente. ser prejudicial. Exatamente. Por isso que é importante toda essa parte do trabalho ali, que é feito todo o gerenciamento e análise lá dos riscos que o funcionário está Quando você exposto, né? fala em gerenciamento assim, é importante, porque muita gente fala assim, o PGR é um programa de gerenciamento de risco. Mas no universo mais amplo existe o GRO, que é o gerenciamento de risco ocupacional. E dentro
Esse universo maior entra vários programas, por exemplo, uso do EPI no protetor, como a gente disse. Existe o programa de proteção auditiva, né? Você, por exemplo, o uso de máscara, né? Tem o programa de proteção respiratória, né? Então você pode criar programas ali dependendo do risco. Então isso aí é uma coisa mais ampla, né? E acontece muito também de empresa contratar autônomo para fazer algum tipo de serviço, né? Então, vou chamar uma pessoa para limpar o ar-condicionado da empresa, ou mexer na parte elétrica, ou fazer um serviço de pintura, que seja. Nessa situação, a empresa ela tem que ter algum planejamento também para controle de EPI ou tá na mão do autônomo ali se virar com isso? É uma questão complicada, porque assim, é, no momento que o autônomo tem essa liberdade, tudo, ele fica mais responsável. Mas a empresa ela também tem uma responsabilidade sobre todos os, mesmo uma empresa terceirizada, um autônomo, ela tem uma responsabilidade sobre esse algum adoecimento que venha a ter. Então é complicado deixar sem nenhuma avaliação. A Petrobras, por exemplo, todo mundo que vai entrar lá para fazer qualquer serviço, independente seja funcionário próprio ou terceirizado, eles têm um programa que eles fazem toda a explicação, as normas, explicam, independente de quantas vezes. O funcionário vai 2 vezes na semana, 2 vezes ele tem que fazer essa explicação. Tudo isso para evitar algum acidente. Então, assim, são várias coisas assim. Não é porque é um funcionário autônomo, terceirizado, que a empresa não tem nenhuma responsabilidade social sobre isso daí. Até é, é particular. Vou contratar um funcionário para limpar o meu ar-condicionado. Precisar subir em alguma altura, tiver algum acidente, a pessoa também pode responder judicialmente por algum evento trabalhista que venha a ter. Acaba se respondendo de forma solidária, né? Solidária. De forma solidária, exatamente. E agora, vocês veem as empresas fazendo isso? Esse trabalho com questão de autônomo mesmo? Ah, geralmente as grandes empresas, Empresas. sim. Uhum. As pequenas, não, né? Até porque é bem difícil, né? Envolve às vezes um investimento, mas você, quando você for contratado, de repente você pode estar exigindo isso, né? Uhum. Você pode exigir, ó, você é um autônomo, tem muita gente que é autônomo, tem empresa, né? Às vezes é um microempreendedor, Sim. então você de repente pode exigir se a pessoa tem esse documento, se está realmente em dia, né? Uhum. Então hoje você Uhum. pega as grandes empresas, hoje você não vai fazer um serviço terceirizado se você não tiver seu programa de gerenciamento, se você não tiver seu programa médico, se o funcionário não tiver treinado, né? O grande problema disso é que tem um custo. E às vezes uma pequena empresa ela não consegue arcar com o custo para fazer todo esse treinamento, então, e até os fiscais do ministério também sabem disso. Uhum. E, infelizmente, no mundo ideal seria o correto de todo mundo ter essa documentação. Mas tem muito impacto ainda por causa financeira. O Onde acaba pessoal ficando na depois, mão assim, do. na verdade acaba sendo um impacto financeiro, no entanto, quando acontece tem a ocorrência e Aí o Concordo, impacto pode ser concordo. É maior pior, ainda. muito né? maior, é muito É maior. outro impacto financeiro que também pode acontecer também. É o que acontece hoje. Hoje, de certa forma, com a questão das nossas parcerias, ficou um custo bem irrisório hoje fazer essa gestão, né? Mas hoje eu recebo, às vezes, vários clientes porque ele teve uma dor, um momento que aconteceu alguma Uhum. coisa e ele falou, não, não quero mais passar por isso, né? Então a prevenção é a melhor saída. É a melhor saída. Não esperar acontecer, né? Exatamente. Exatamente. Apesar de ter falado tudo isso do impacto financeiro, eu ainda concordo que a prevenção, a gente evitar ao máximo os acidentes, é a melhor situação para todos. E hoje, por exemplo, como a gente comentou isso no começo lá no Rede Social, né? Hoje você não enviar os eventos, você está suscetível a multas previstas, tanto na legislação previdenciária como na legislação trabalhista. Mas muita gente não está fazendo, ou está fazendo de forma errada, né?
Então, assim, tomar muito cuidado. É aquela questão que essas multas, elas geralmente são avaliadas até 5 anos atrás. Então, tem muita gente que tá, eu mandei algumas, não mandei outras, não veio a multa, então não vou mandar mais. Não é que não vai vir, Não né? é que não vai É, vir. Pode é, vir ainda. Pode vir ainda. hoje, por exemplo, a gente tem alguns tratamentos diferenciados para algumas empresas, né? A empresa MEI, até a próprias empresas, a microempresa de grau de risco 1 e 2, né? Você lê lá a NR1, existe por exemplo, a MEI, ela está isenta do programa de gerenciamento de risco. Está escrito lá, né? Você pega, por exemplo, a microempresa de grau de risco 1, ele também está isento do programa de gerenciamento. Mas isso é desde se você não identifique dentro da empresa algum risco físico, químico, biológico, né? Então, o que acontece? O pessoal vai lá, hoje existe uma previsão que é a declaração de inexistência de risco. O funcionário acha, eu estou no escritório, eu não tenho risco, ele mesmo declara, lá com o CPF dele, que inexiste risco e toca o barco, né? E lá na frente acontece alguma coisa, ele fala, pô, e agora? Né? E agora, infelizmente, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma empresa que a gente acabou de comentar aqui, o pessoal acha que é só risco físico, químico e biológico, né? Esquece da questão do acidente, esquece da questão do risco ergonômico. É igual muitas empresas não fazem um programa médico, né? Mas lá na NR1 fala que qual a empresa que está dispensada do PCMSO, que é o programa médico? As empresas que não têm risco físico, nem químico, nem biológico e nem ergonômico, né? Aí a gente entra naquela questão. O risco ergonômico ele vai existir? Para mim, em todo lugar ele existe. Sim. Pode tá controlado, Sim, mas ele existe. E é uma questão assim, que o risco ergonômico é cumulativo. Todos os riscos, eles são, por exemplo, o ruído, a gente tem o ruído das 8 horas, mas também tem as outras 16 horas que a gente não está no trabalho. Está em casa que vai acumulando o ruído. A parte ergonômica também, você, por exemplo, antigamente tinha bastante caso de LER e DORT, principalmente em digitadores. Hoje em dia, digitador é quase todo mundo que trabalha com computador. Tudo bem que não pela mesma frequência que era um digitador antigamente, de que passava 8 horas digitando mesmo. Isso daí vai acumulando, principalmente na parte das mãos, a posição para digitar. Então, vai, vai acumulando. Fora isso, das 8 horas, a pessoa continua trabalhando no celular, ou trabalhando não, desculpa, no celular, em posição que é bem ruim para as mãos, o uso do celular. Então, tudo isso vai acumulando. Não dá para separar, falar, isso daqui é só ergonômico do trabalho ou ergonômico das outras 16 horas. Acaba que no final vai acabar gerando um custo que é a doença. Quem for mal intencionado vai jogar a culpa no trabalho e não tem pensar. E aí que entra a questão das ferramentas que o empregador tem. Se ele tiver, por exemplo, um programa de gerenciamento de risco, e mesmo que seja feita uma análise ergonômica do trabalho, você consegue identificar, você consegue treinar o funcionário, e amanhã ele alegue que esse problema de saúde foi em decorrência do ambiente, você fala, não, peraí, ó, o funcionário meu está treinado, eu fiz uma análise ergonômica do ambiente, então... Dava pausas para ele de medidas administrativas, né? Tem tudo isso que a gente pode Então... sugerir também. A cada 50 minutos, fazer 10 minutos de pausa, alongamento. Tem tudo isso que pode minimizar os riscos. E aí a questão dos exames, né, que o pessoal faz cada 2 anos, mas, por exemplo, quando a gente fala no PGR, a gente identifica um risco ergonômico, que é muito comum, é interessante que a gente faça esse exame anualmente, né? Então, assim, hoje a gente tenta trabalhar nesse sentido, por quê? Para trazer todas as ferramentas para o empregador se defender numa situação como essa. Aí não fazer uma declaração de inexistência de risco. Até dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente nem chama de DIR, né?
a gente chama de declaração de inexistência de responsabilidade. Isso é de forma brincando, né? Não é nem Entendi. Sim. Tipo assim, tô me isentando aqui, seja o que Deus quiser, né? exatamente. Porque não tem como qualquer pessoa chegar ali no ambiente e julgar que não vai ter risco nenhum, né? Precisa do É por trabalho isso de um que, assim, profissional. na É, verdade, a norma ela acaba sendo interpretada de forma errada, né? é aquela coisa. Na norma devia estar quem avalia se tem ou não. Devia estar lá presente já na norma, colocando, ó, o profissional que vai avaliar se tem ou não tem e para ter a responsabilidade sobre essa É, declaração. na, na norma fala assim, ó, por exemplo, as empresas não precisam de PGR lá, grau de risco 1, desde que na análise preliminar de risco não sejam identificados riscos físicos, químicos e biológicos. Ou seja, a análise preliminar de risco está lá. É. Quem faz a análise preliminar de risco é o empregador? Não, tem que ser um profissional habilitado, competente para estar fazendo essa avaliação, né? Acaba abrindo uma brecha ali para o Exato. pior acontecer depois também, né? Um tipo de empresa que você pode citar que todo mundo acha que é grau um e na verdade é maior. Você lembra de alguma? É, Alguma função assim? é que o grau de risco ele está associado ao código de atividade da empresa, né? Aham. Assim, é aquele exemplo que eu falei. Não é porque tem grau de risco 1 lá, que você tem uma atividade de escritório, você pega lá, e quem rege essa questão do grau de risco é a norma regulamentadora número 4, né? Então não é porque você pega lá uma atividade de escritório, tá, o grau de risco Uhum. 1, significa que Tem nada ali não tem de presente, risco. né? É o que eu comentei. Às vezes a pessoa Certo. está sentada do lado de um compressor, que é um auxiliar administrativo, mas o ruído está ali, né? Então isso aí engana muito. Então a gente não pode se prender ao grau de risco, e sim o que está sendo exposto ali. O funcionário está exposto a qual risco, né? Falando em um mini mercado, por exemplo, você vai carregar caixa, descarregar caixa, você vai ter a parte do açougue ali. Esse daí já, com certeza, já entra com o programa, né, de gerenciamento. Certeza, Sim, com certeza. Aí sim. entra a questão ergonômica. Você vai cortar, já está mexendo com máquina, tem risco de acidente, né? Então, O assim, açougue tem a faca, o uso de proteção para mão que não está com a faca, toda essa questão que pode levar a algum acidente, ter algum risco associado. Então tem o grau de risco, ele é mais questão de classificação econômica. A gente não leva o grau de risco em questão para avaliar se precisa ou não ter Entendi. algum exame, alguma coisa assim. Aí vai ter que ser avaliado ali o ambiente ali, Exatamente. como é que é o é a trabalho, famosa né? resposta, depende. É, Depende. de repente é uma biblioteca, tá ali, mas aí o cara tem que subir 2 metros numa escada para pegar o livro. Aí já muda tudo, né? Já muda tudo. Já mu- Exatamente. É isso aí. Perfeito. E quando eu vou mandar uma pessoa embora, chega lá para fazer o demissional e ele dá como inapto. O que acontece nesse caso, hein? Nesse caso, é encaminhado ao INSS também, é, para avaliar a incapacidade laboral, para até restaurar a capacidade laboral, e aí pode Ele ser, continua com o vínculo, então. continua com o vínculo. Outro caso, que às vezes pode acontecer, é funcionário que tem estabilidade, ele é inapto por uma estabilidade empregatícia. Caso de gestante, por exemplo. Uhum. Já peguei alguns casos que no momento do demissional, ela revelou que estava grávida. Eu dei ne- esse caso, ultimamente até andei estudando, não devia nem ter dado inapto. Devia ter cancelado Uhum. o exame e comunicado ao RH. É que muitas vezes já chega depois de ter feito acerto, tudo isso, e é bem complicado nesses casos. Mas o correto é encaminhar para o INSS para fazer a reabilitação depois da cura. Aí, aí é feita outra avaliação para ver se mantém inapto, se tem aptidão, e aí segue o fluxo que previsto já.
Aí vai se enquadrar na mesma situação de o funcionário tá pedindo a demissão, né? Tá partindo do funcionário, dessa vez não da empresa. Mas seria o mesmo processo aí. Mesmo processo. Se ele tá inapto, na parte da medicina, eu não costumo nem perguntar se foi ele que solicitou o desligamento, se foi a Empresa, empresa né? que desligou. Para mim, depende o motivo. É a condição de saúde que a gente avalia. E o médico ele pode solicitar algum EPI específico para um funcionário apenas, por exemplo? Pode. O EPI não seria tanto, seria mais alguma restrição, é, uma solicitação de um uso de órtese, que são as imobilizações. Às vezes a pessoa tem algum um ferimento, alguma lesão, então a gente faz a solicitação para estar ciente que o funcionário Uhum. não tá, às vezes não está seguindo a norma. Já teve caso que eu solicitei, por exemplo, o uso de óculos com proteção solar, justamente porque ele veio com um pedido do oftalmologista para uso devido, agora eu não vou lembrar qual que era a patologia que ele tinha. Mas aí eu solicitei baseado em alguma coisa assim. Interessante, porque aí é específico do funcionário, né? E não da Exatamente. função. Aham. Tem alguns casos na usina que trabalho, a gente já liberou funcionário a trabalhar de chinelo no setor administrativo, nada com risco de queda, por conta de uma lesão que teve no pé que estava em tratamento. Então, assim, a gente dá a ciência para o empregador que ele vai estar trabalhando em condições especiais. São casos específicos, não é uma coisa geral, É exceção, né? exceção. Mas a recomendação de um EPI específico para um funcionário já foge um pouquinho. Aí a gente identificou para aquele funcionário que ele está necessitando da proteção para algum risco, a gente tem que solicitar o PGR para reavaliar e para ver se não tem mais. Um está exposto, Todos podem outros estar também. podem estar expostos também. Você comentou, doutor, dessa parte aí do funcionário que foi liberado para trabalhar de chinelo devido ao tratamento que estava sendo realizado por causa do ambiente ali e da função que ele exerce. Se fosse, por exemplo, em outro setor, aí, por exemplo, já teria que caminhar o INSS. A gente pode, conversando com os encarregados, com os chefes, com tudo, a gente pode fazer um documento que a gente faz uma restrição de atividade. Às vezes a gente faz um desvio de função. Às vezes, por exemplo, funcionário previsto 20 dias para recuperar da lesão. Dependendo do funcionário, do histórico, de toda a história laboral dele, se tem a possibilidade na empresa, a gente pode realocar ele em outra função, estando o funcionário ciente, de acordo, e o chefe, o pessoal da medicina e da engenharia, todo mundo ciente, pode realocar ele em outra função por aquele momento para recuperar da doença sem gerar um afastamento. Isso daí para a empresa é bom, porque não fica sem um funcionário. Para o funcionário é bom que ele não precisa ir para o INSS, diminuir o pagamento. Uhum. Então, tem tudo isso que a gente pode avaliar também. Zine, quando a gente faz uma alocação de um funcionário, ele sempre trabalhou num setor ali, ele já tem todos os treinamentos. De repente, por uma causa dessa daí, ele precisa ser alocado em outro setor para fazer outras funções. Ele tem que passar por todo o treinamento que os funcionários passam para aquele setor? Sim, sim, né? Na verdade, toda vez que você tem agora, não é nem mudança de função, é mudança de risco, né? Teoricamente, se É. você mudou de risco, você tem que reavaliar aquela condição ali, né? E se tiver alguma exposição que seja necessário o treinamento, a gente vai indicar. Uhum. Inclusive até fazer o atestado de saúde ocupacional de mudança de risco, né? Antes de Entendi. ele ingressar, antes de ele mudar de risco, ele faz esse atestado, vê se está apto. Aí sim ele é alocado nessa nova E tudo atividade. isso daí vai ser enviado pro E-Social. Tudo é enviado para o social, tá? Isso é importante porque às vezes a gente pensa,
por ser temporário, né, que ele vai estar exercendo essa outra função, às vezes acha que não precisa, mas não é bem essa a realidade, né? É que geralmente quando a gente faz algumas, assim, a gente diminui algum risco, mas não é que está diminuindo, está deixando ele restrito para o risco, para a função, para alguma atividade específica. A gente não vai colocar, não, vou mudar a função de um funcionário que está precisando de uma reabilitação, de alguma coisa, vamos colocar mais riscos que para ele. A gente geralmente Diminui, né? deixa no serviço mais leve para recuperação e aí retorna à atividade habitual. Sim. Falar um pouco sobre o toxicológico, que a partir de 1 de agosto, é isso, Zé Kelly? Isso, 1º de Isso. agosto. Vai passar a ser regulamentado novamente, né? Vai ter que fazer os envios para o social. Como é que funciona esse exame? Esse exame, geralmente, ele é feito a raspagem dos pelos, pode ser geralmente de alguma área não vai ficar exposta visualmente, e faz uma triagem para ver se tem algum uso de alguma substância das previstas lá. Tem canabinoide, tem benzodiazepina, são várias substâncias. Uhum. E aí, tendo alguma reação, ele é encaminhado para fazer uma contraprova para ver quanto que a gradação realmente da substância. Tem alguns casos que, a pessoa, eu deu benzodiazepínico, mas eu tenho a prescrição, tenho tudo. Ele tem que encaminhar a receita, às vezes algum laudo do médico assistente dele, para o laboratório que vai encaminhar para um segundo laboratório, para o médico responsável avaliar e dar o parecer final se deu positivo, se está fora das normas, se está condizente com a prescrição, e aí ele libera o laudo. Com esse laudo, aí a gente faz a avaliação para ver se ele está apto, se precisa de. Na verdade, o toxicológico ele não está condicionado a uma inaptidão. Eu não posso usar ele para dar um inapto para algum funcionário. É uma questão até polêmica. Às vezes está lá, a pessoa faz uso de alguma droga, alguma substância entorpecente, e eu não posso usar isso como inaptidão. Mas, pensando em prevenção de acidente, aí a gente fica naquela encruzilhada de não saber exatamente como conduzir Uhum. essa parte. Como é que chega pro empresário? Chega lá apto, e aí vem pro empresário se deu positivo ou não. Essa parte por se tratar de saúde, é um tema que ele é sigiloso. A gente não pode liberar no ASO nenhuma informação sobre o resultado dos exames, inclusive toxicológico ou dos outros. A gente só dá se está acima ou abaixo do esperado. Em alguns casos, por exemplo, a gente nem isso daí a gente informa no ASO para não expor o sigilo do funcionário. Por isso que eu falo, é uma encruzilhada. A gente. O empresário acaba não tendo a informação para decidir, então. Exatamente. Isso vai ser enviado, né? Assim, é bem polêmico, né? Essa aí, alteração da portaria que entrou agora, essa 612 de 2024. É bastante polêmica, mas assim, como o doutor falou aqui, não vai ser usado para critério de admissão e também reprovação nem demissão. Ele tem que ser enviado. Tá. É um novo evento, tem que ser feito. Obviamente, ele não vai estar constando no ASO, tá? Não é proibido estar constando lá, elencado nos exames. Uhum. No PCMSO é até permitido, mas não é aconselhável. Até porque, a gente já comentou, geralmente o programa médico de saúde ocupacional ele é feito baseado no programa de gerenciamento de risco. E eu, por exemplo, como profissional da engenharia, imagino que eu chego numa empresa e coloco que existe um risco de uso de álcool e drogas, né? Isso não faz sentido, né? Então, assim, não faz muito sentido também colocar no PCMSO. O máximo que a gente pode fazer é dentro de um gerenciamento de risco,
dentro de uma coisa mais ampla, propor um programa de prevenção de uso de álcool, droga. Tudo bem, isso até permitido, mas constar risco Me- ocupacional, E mesmo se for fazer um programa de prevenção, eles também não são colocados no ASO. não, de Se jeito for nenhum. fazer algum bafômetro, se for fazer algum teste de droga, não pode ser colocado no ASO. Ah, o álcool também sai nesse exame Não, toxicológico. aí Não, seria um bafômetro. Ah, bafômetro, tá. É o etilômetro, na verdade, é. que popularmente a gente chama de bafômetro. É para avaliar a quantidade de álcool no ar exalado. Vai ter que fazer, né? Esse é um novo evento, pessoal. Acho que lá é o 22, 21. Então a gente vai ter que enviar a partir de 1º de agosto. Se for motorista, empresa que tem motoristas profissionais, tem que fazer esse envio. É uma obrigação aí acessória da empresa. Nosso tema tá preparado, Zacarim? Com certeza. Ah, que legal. Vocês já estão. Aí já tem que estar preparado, né? Não, É sim. isso mesmo. Ainda falando da parte do e-social, as empresas que elas não estão cumprindo com essa parte dos envios da parte do SST, elas estão sujeitas da multa que a gente tinha comentado, né? Então, até 5 anos ali que a empresa não enviou, ela ainda pode estar recebendo essa Pode notificação. sim. Sim, sim. Está previsto, falando em questão da legislação previdenciária, existe a portaria interministerial, que todo ano ela é atualizada, já atualizou esses valores de multa, né? Então está previsto realmente ah, na multa no falta, por exemplo, do envio do 2240, eu não vou lembrar valores exatos, mas por funcionário que não tem o PPP, que é o perfil profissográfico lá, previdenciário, pode chegar aí a quase R$ 3.500 por funcionário, né? Uhum. E o que dá origem ao PPP é o Laudo Técnico de Condições Ambientais, é o LTCAT. Quem não tem esse documento, por exemplo, não consegue fazer o PPP, teoricamente. Aí, a falta desse documento aí pode chegar uma multa aí de mais de R$ 30.000, né? A empresa, hein? Tem previsão. E em relação à questão trabalhista também, né? Você hoje não fazer o envio das informações lá do 2220, que é os exames, isso você está infringindo aí a norma regulamentadora número 07, né? A gente vai entrar agora. A gente mandou algumas. Ou melhor, os nossos clientes mandaram perguntas pra gente, né? Quando Certo? soube que a gente ia gravar. E eu vou falar aqui do escritório do Felipe Cândido, né, de Miranda, Mato Grosso do Sul. A pergunta o que acontece com a empresa que não está fazendo o SST? Você já deu o exemplo das multas, né? O que mais pode acontecer? Bom, a empresa que não cumpre isso aí, lógico que é muito chato falar em multa, né? Eu nem gosto muito de falar nisso, né? Então você vai estar irregular e quem não está fazendo esse, na verdade é o envio que ele está perguntando, né? Não está fazendo o SST, né? É. É de forma geral. Aí entra naquela incorrência. É, quando você faz uma gestão correta na segurança do trabalho e na medicina, você Uhum. evita afastamento, você evita a questão daquele comentário que a gente fez de ação regressiva, ações judiciais, né? Então, na verdade, toda Prevenção, prevenção. né? Bacana. O Campus Contabilidade de Ribeirão Preto, São Paulo, ele perguntou por que tem que ser terceirizado, né? Os clientes sempre perguntam ali no escritório. Essa pergunta é tipo assim, é quem trabalha no escritório tem que explicar para o cliente dele, né, que são as Hum. empresas que tem que terceirizar esse trabalho. Na verdade, não precisaria nem ser terceirizado, mas desde que você tenha alguém habilitado para estar fazendo todo esse levantamento de risco para concluir de forma correta e fazer o envio, né? E também entra na questão do quadro de dimensionamento do SESMIT, eu acho. Porque às vezes uma empresa pequena não tem a necessidade de ter um funcionário específico para cuidar disso. Uhum. E aí fica mais prático Terceirizar, terceirizar do que contratar um funcionário. mais prático e mais barato também, né? É bem Exatamente. mais prático, bem mais barato, né? Para você cumprir tudo isso, né? Então, como a gente viu, é muita informação, é muita procedimentos, então fica difícil para um escritório, né? Parece até que o próprio Conselho de Contabilidade ele já declarou, ó,
vocês da contabilidade, vocês não são responsáveis pela parte de SST, né? É, O escritório de contabilidade não deve se envolver nessa parte. é, Lógico que tem que ter uma comunicação claro. entre a segurança do trabalho e a contabilidade, até porque tem situações onde essas informações não se cruzarem, pode gerar aí um passivo, por exemplo, com a Receita Uhum, Federal. Por exemplo, suponha que nós da segurança do trabalho vai lá, faz uma avaliação ambiental e detecta lá um ruído acima do limite de tolerância. E lá no nosso LTCAT, a gente coloca que esse funcionário, conforme lá o decreto 3048/99, tem direito à aposentadoria especial. Então tem um código ali que não é a segurança do trabalho que lança, e sim a contabilidade lá no evento S1200. E é o que o funcionário tem que ter direito à aposentadoria. Então lá no PPP final, que hoje o funcionário vai pegar isso de forma eletrônica, se a segurança do trabalho não avisa a contabilidade que lá tem que mudar esse código, então vai ter alguma incoerência aí. Você pode prejudicar o funcionário. Você pode prejudicar o funcionário porque você não está declarando que ele tem direito à aposentadoria. E em caso de empresas que não estão no Simples Nacionais, no Simples Nacional, você pode estar gerando um passivo aí que você tem que ter um recolhimento da folha para aqueles funcionários que têm o direito à aposentadoria Vai especial, né? impactar diretamente no valor do imposto que a empresa recolhe Exatamente. Às mensalmente vezes aí, a né? empresa, às vezes você não comunica o escritório porque é comum ele lançar como se não tivesse aposentadoria. E o empresário nem sabe. Lá na frente estoura uma bomba, você vai ter um passivo enorme com a Receita Federal. Aí vai começar, mas por que aconteceu isso? Quem é culpa da contabilidade e da segurança do trabalho? uhum, Então, de certa forma, principalmente quando a gente faz esse tipo de laudo e detecta, principalmente a gente até anota lá, quando é lucro real ou lucro presumido, a gente já coloca até uma observação. Toda vez que na avaliação ambiental a gente detecta que realmente esse funcionário está exposto e tem direito à aposentadoria especial, a gente gera um relatório e manda para o escritório. Fala, ó, esse funcionário, essa função aí realmente tem direito à aposentadoria. Então vocês lá no S1200, vocês lançam o código correto para não ter problema. uhum. Até mesmo, por exemplo, um afastamento por acidente de trabalho, né? Quando ocorre um acidente de trabalho, tem que ser enviado a CAT pro E-Social, né? Que é um outro evento da SST à parte, mas não... é, o escritório e tem que enviar o afastamento também, né? Do trabalhador, né? Sim, O sim. 2230. Então, é um trabalho em conjunto. Conjunto, Em né? conjunto, é. Então tem que ter essa articulação, não é simplesmente concluir uma É. parte e esquecer a outra. Então tem que tomar muito cuidado. Tem um pouco a ver a próxima pergunta aqui. O ND Comércio e Serviços Limitados de Carapicuíba, São Paulo. Quem terá que fazer as transmissões para o E-Social, né? A empresa ou a clínica que foi contratada para fazer os exames? Aí é assim, isso aí é independente, tá? Geralmente, por facilidade, as clínicas ficam incumbidas disso. Por quê? Porque na hora que o colaborador ele chega já na clínica, a gente já faz esse envio, é automático, né? Uhum. Agora o escritório pode fazer, desde É. que a gente crie ali o levantamento correto e crie o arquivo lá XML e mande para o escritório pode Uhum. estar fazendo, não tem problema algum. Vai ser uma comunicação, né, entre a Uhum. clínica e o escritório ali para definir quem que vai Mas fazer. hoje, Uhum. assim, A maioria praticamente faz. 100% dos nossos clientes, nós mesmos fazemos o envio. Ah, legal. É, o escritório Contact de Presidente Prudente, ele perguntou qual a validade do exame periódico, 1 ano ou 2 anos? É aquilo que a gente conversou. Vai variar, né? A gente precisa avaliar a função para a gente definir exatamente qual que é a validade. A gente não tem um critério para falar, vai ser todos 1 ano, vai ser todos 2 anos. Precisa da avaliação para a gente poder chegar na periodicidade primeiro. Exatamente. É o que a gente comentou ali, né? Em- Se for pensar em questão lá da ergonomia, como a gente falou, para trazer proteção jurídica para a empresa, é recomendável 1 ano, né? Sim. Meu amigo Gelson, um abraço pro Gelson lá de Manaus. Ele pediu para falar um pouco sobre os prazos, né? Pro LTCAT, é isso? LTCAT. PCMSO e o PGR. Quais são os prazos para estar fazendo eles? Bom, primeiramente abraço pro Gelson lá, né? Manaus. Manaus. Estive lá, gostei demais, hein? Muito bom. Parece que é o fim do mundo, mas não é. Muito bom. Eu É muito bom, né? recomendo ir para lá.
Em relação a essa questão de prazo, um prazo definido, né? Às vezes pensou em alguma validade, se for a validade, a gente tem que pensar na PCMSO do PGR sempre que houver alguma mudança de equipamento, de substâncias que usam, alguma coisa assim, a gente tem que atualizar eles. O PCMSO a gente é atualizado anualmente também. Uhum. O gerenciamento do risco, a gente é uma coisa assim, é feita todo ano, especificamente se mudou algum equipamento, mudou algum risco, alguma coisa, a gente tem que Então atu- a gente pode dizer que a empresa que não é MEI, que está ativa e que não fez ainda, já está atrasada aí. sim, Desde 1º de janeiro de 2023, se a empresa tem funcionário registrado, ela tem que enviar. Uhum. Em questão dessa validade do programa, a norma menciona lá que é recomendado a cada 2 anos fazer a reavaliação. Tá? Muita gente conclui isso que a cada 2 anos eu tenho que avaliar. Não. Se tiver qualquer Recomendado. mudança de ambiente, às vezes você troca um maquinário, às vezes você faz uma ampliação, isso interfere na mudança do ambiente, os riscos devem ser reavaliados. E nisso, um novo PGR, de repente um novo PCMSO e um novo LTCAT, às né? vezes até dependendo se teve algum acidente, Acidente também. foi concluído que teve algum risco a mais, a gente tem que rever para adequar também. O Carlos Henrique de Parnaíba, ele perguntou aqui quando que ele deve fazer o SST, né? Quais as empresas e quais os prazos. As empresas, comentou, né? Não sendo a parte Não sendo MEI, né? MEI, né? Se for. Tem que ter funcionário, né? Também registrado. Narrativo. A questão aí de, quando ele fala devo fazer SST, né, a gente falando em MEI, né, MEI precisa também fazer, tá? Mas assim, se tiver funcionário, é obrigado a fazer o envio, né? Uhum. Se tiver. Aí entra aquela questão da isenção do PGR, a gente tem isso como parâmetro dentro da norma, mas o que que acontece? Tudo vai depender da avaliação preliminar de risco. Eu basicamente, na nossa empresa, já que a gente tem que fazer análise preliminar de risco, a gente já fornece o PGR, já fornece todos os Já documentos. Por faz quê? todo, né? Isso já traz mais proteção jurídica. Ninguém questiona, geralmente, muito pouco se questiona um programa de gerenciamento de risco. Mas uma declaração de inexistência de risco, isso vai Aí ser sim, né? muito questionado, né? Perfeito. Dando sequência, o Iharo César, de Parnaíba, Piauí também. Aí ele perguntou qual o prazo, né? E aí vai de encontro lá a resposta anterior, né? 22:20, 22:40, né? E já vou pro próximo aqui então, e também é de prazo. Qual o prazo para o envio do SST? Após esse daqui é diferente, né? Hum. Após o envio da admissão do funcionário. Isso aí é até o 15º dia próximo do mês subsequente, né? Da admissão, né? Isso, exatamente. Tá tanto no ASO, né? Quanto na questão tanto no 2240, né? Que é as condições, quanto na questão dos exames, né? E agora, talvez não tá aqui, é a questão da CAT, né? A CAT, quando é comunicado de assistente de trabalho, ela tem que acontecer até um dia útil a ocorrência, Até o final do próximo dia útil. e em caso de óbito tem que ser É. imediato, né? É assim. Hum. Perfeito. Zine, você atende completo lá o SST? Você tem, tipo assim, faz todo o programa de gerenciamento de risco, dá assistência, consultoria, tem os médicos lá também para estar fazendo os exames, é completão, pessoal. É bem completo, É. tá? Hoje a gente oferece todos os tipos de laudos pertinentes, falando em siglas aqui, tanto o PGR como o PCMSO, Uhum. como o LTCAT. A gente oferece os treinamentos, a gente oferece o treinamento presencial, que hoje a gente tem um ambiente lá com uma sala própria para isso. Também oferecemos os treinamentos online, que a gente tem uma plataforma de treinamento, muita gente acaba optando, né? Lógico que a gente recomenda também que tenha um treinamento prático. E oferecemos os exames, tá? Que nem hoje a gente oferece o atendimento médico, oferecemos, tem os exames de sangue, temos audiometria, temos espirometria,
Temos convênio com raio-x. Raio-X, a gente tem um convênio. Felizmente aqui na cidade a gente não tem uma clínica. Infelizmente, Uhum. esse é um dos nossos problemas. Hoje a gente não tem uma clínica que faz raio-X, né? Uhum. Inclusive, estamos aí já vendo a possibilidade de trazer o toxicológico também, tá? Para um preço mais acessível com os nossos parceiros. De repente, fazer até na própria clínica. Exames de acuidade visual também é feito por lá. Então, a gama vamos dizer, é completa, né? Ah, legal. Legal saber que na nossa região tem uma empresa aí especializada nisso. Sim, com certeza. Exatamente. E parcerias. Um escritório de contabilidade está assistindo a gente, não quer ter dor de cabeça. Como é que faz para encontrar vocês aí para fechar parceria? Bom, é só entrar em contato com a gente através. A gente tem o nosso Instagram, né? Que é o @zine.engimed. Temos o nosso telefone comercial, que é o DDD 18 3701 5363, que além do telefone fixo também é o WhatsApp. Então a gente está aberto a parcerias. Hoje a gente tem parceria com vários escritórios da cidade. Temos parceria também com a associação comercial, né? Que a gente oferece aí descontos interessantes para os associados, né? Assim, quem não quer ter dor de cabeça realmente tem que procurar uma empresa especializada. E a gente está pronto para isso. A gente queria agradecer vocês pela disponibilidade de estar vindo aqui trocar essa ideia, né, fazer esse bate-papo com a gente, que SST é um tema muito polêmico, muitas pessoas ainda elas têm dúvida, né, por mais que já existisse antes do E-Social, só que aí com o E-Social agora ele ganhou mais visão em cima dele. Então a gente só tem a agradecer a vocês aí pela disponibilidade. Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês, a gente conversar. Precisando, a gente retorna, vou conversar outros assuntos também. Agradeço muito a oportunidade. Esse tema deu para ver que é muito vasto, né? Não dá para se esgotar aqui nesse momento. Então a gente está aberto aí para novas oportunidades, de repente discutir aí a questão tributária, que acaba muitas vezes sendo negligenciada, que é um assunto à parte. E quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato através dos nossos canais. A gente está lá disponível para atendê-los. Pessoal, ficou até aqui, não esquece. Deixa o like, compartilha esse vídeo aí, manda para os empresários aí que estão desatentos com o SST, né? Se tiver dúvida, pode escrever aí, que eu não vou responder não, mas eu mando pro Zine e pro doutor responder pra gente, beleza? Valeu, obrigado. Tchau, tchau.